Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Estamos no ar aqui mais uma vez para termos um grande hangout com o Dr. Lair Ribeiro. E hoje é uma noite especial, neste dia 12 de dezembro, e também um hangout diferente, né? Porque o Dr. Lair não vai falar de um tema específico. O tema é Dr. Lair Responde. Então, nós vamos abordar diversos assuntos aqui e, com certeza, a sua dúvida poderá estar sendo respondida aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a nossa grande audiência hoje e fazer um agradecimento especial, porque hoje o nosso Hangout tem uma formatação totalmente diferenciada. A Academia Lair Ribeiro está sendo a geradora de imagens e de áudio desse Hangout para vários parceiros. E nesse momento eu quero agradecer os parceiros que estão conosco e também nominar os canais deles, tá certo? Gostaria de mandar um abraço e um agradecimento para o Wilmar Nogueira, do canal O Mioque Tá Tendo. É um termo diferente, mas já percebeu que é lá de Minas Gerais, não é? O Ricardo Grum, do canal Minha Saúde e Curas Naturais. Ao Júnior Alac, do canal Medicina e Saúde. E ao senhor Otávio e a jornalista Fernanda, do grupo Jolevi. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. E do pessoal que tem grupos lá no Facebook, lembrando que esse Hangout está sendo transmitido somente pelo canal do YouTube, tá certo? O Éden Faria, que tem vários grupos sob a sua coordenação, totalizando aí um grande número de pessoas. O grupo do Éden Faria é Em Busca de Pensadores, Capixaba da Gema e Utilidades Capixaba, esse grupo do Éden Faria. E o Mundo das Ideias, do Dr. Lair Ribeiro, que também é um grupo coordenado pelo Éden Faria, a Jéssica Nunes, muito obrigado, Jéssica, a Carol Jota, a Priscila Gavazzi, Lázaro Mazonetti, Bruna Alves e Maurício Silva. Muito obrigado aí pela conexão nesse Hangout especial. E ao senhor Luiz Sartorelli, que é do grupo Instituto Lair Ribeiro. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e desejo para todos nós, logicamente, um sucesso nessa transmissão desse Hangout aqui. Para quem não conhece o Dr. Lair Ribeiro, que eu acho particularmente muito difícil, né, para você que está nos acompanhando aí, eu vou fazer uma pequena apresentação a breve, porque o currículo do Dr. Lair Ribeiro é muito extenso, mas vamos lá, né? O professor Dr. Lair Ribeiro é médico cardiologista e nutrólogo, autor de 37 livros, 15 best-sellers, 26 deles são traduzidos para outros idiomas e estão disponíveis em mais de 40 países. É autor ainda de mais de 100 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. Viveu 17 anos nos Estados Unidos e trabalhou em 3 universidades locais: Harvard Medical School, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Além disso, foi diretor médico da Merck Sharp & Dohme e diretor executivo, chegando a vice-presidente da Ciba Corporation, hoje Novartis. Atualmente trabalha em vários países da América do Sul, Central e América do Norte e também na Europa, ministrando conferências e workshops sobre desenvolvimento pessoal profissional, além de ministrar cursos voltados para médicos na área de prevenção de doenças e modulação hormonal bioidêntica. Senhoras e senhores, esse programa não tem como objetivo, esse Hangout não tem como objetivo fazer consultas, tá? Para isso você procure o seu médico de confiança. Dr. Lair Ribeiro aqui vai explanar temas da saúde, da prevenção de doenças, da qualidade de vida. Então, mais uma vez reforçando, para você fazer a sua consulta, procure um médico da sua confiança. E eu gostaria de passar a palavra agora para o Dr. Lair Ribeiro, dar o seu boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, vocês, parceiros que estão conectados na rede. Boa noite, você, telespectador, meu seguidor, que está aí assistindo. Eu acho que é uma noite de comemoração, que nós estamos fazendo uma coisa inédita no Brasil. Ninguém nunca fez isso antes. Ligar vários canais, criando uma rede. Isso é o que eu chamo de ganha-ganha. Para eu ganhar, você não precisa perder, a não ser que você insista, aí o problema é seu. Eu acho que o mundo só vai para frente se nós pudermos trabalhar nesse processo de ganha-ganha.
Vocês estão vendo a demonstração disso aqui hoje à noite. Nós estamos ganhando e os parceiros que estão conectados conosco também estão ganhando. Eu acho que vai ser uma noite muito interessante. Eu vou estar aqui respondendo perguntas e o Fernando passa a fazê-las a partir de agora. Ok, então para nós não perdermos tempo nenhum, a primeira pergunta, doutor Lair Ribeiro: como aumentar os hormônios que dão saciedade e quais são os alimentos que ajudam na flora intestinal? Vamos para a primeira pergunta, a saciedade. Sabe quando você está num restaurante, ou você está numa churrascaria, e você está comendo, aí chega aquela sua carne favorita, uma costela de porco, de boi, por exemplo, e você fala, para mim, chega, você empurra o prato. Isso é o exemplo de saciedade. É quando você chega num ponto que o seu cérebro diz, não quero mais. No hipotálamo, que é uma parte do nosso sistema nervoso central, o hipotálamo coordena tanto a fome quanto a saciedade. Tem que haver um equilíbrio entre os dois. Se eu não tiver fome nenhuma, eu entro em caquexia, eu emagreço, eu morro. Tá? As pessoas, às vezes, morrem de caquexia porque perdem a vontade de comer. Isso também não é certo. E tem pessoas que não se saciam. Elas comem e continuam com fome. Então, existem os hormônios da fome. O principal deles é a grelina, que é produzida principalmente no estômago, e o cortisol, que é produzido principalmente nas adrenais. Então, o cortisol e a grelina aumentam a fome. Existem outros hormônios, mas esses são os principais. Existem os hormônios que vão diminuir a fome. Ou seja, no momento que você comeu, eles falam, agora chega. O principal deles é a leptina, tem a adiponectina e tem um chamado CCK. Existem outros hormônios, mas esses são os principais. Então, a pergunta primeira é o que faz, quais são os alimentos que podem melhorar você ficar saciado? Você fala, chega, não quero comer mais. Os carboidratos não são bons alimentos para isso. Quando você come muito carboidrato, logo você está com fome de novo. Então, não é a solução. A solução é você ingerir proteínas e lipídios. Esses dois, tanto proteínas quanto lipídios, eles têm a capacidade de estimular hormônios, entre eles o glucagon, que é um outro hormônio, que vão levar a um processo de saciedade. Então, se você quer comer um carboidrato, eu recomendo que você come ele ou acompanhado com lipídio ou acompanhado com a proteína. Vou dar um exemplo prático. Uma coisa é você comer um pão. Outra coisa é você comer um pão com mortadela. Se você comer um pão puro, daqui um pouquinho você está com fome de novo. Se você comer um pão com mortadela, por incrível que pareça, você vai ficar saciado por muito mais tempo. Então, acho que essa informação é muito importante. A segunda parte da pergunta está falando sobre a microbiota intestinal, que a Organização Mundial de Saúde, há uns anos atrás, determinou que nós, seres humanos, temos um órgão a mais, daqueles todos que nós tínhamos. E esse órgão é um órgão virtual. Ele se chama microbiota intestinal. Ele é formado de bactérias, 10 vezes mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo. E essas bactérias, na sua grande maioria, são amigas. Estão lá para nos ajudar. Então, quanto melhor, mais forte for a nossa microbiota, mais saudáveis nós seremos. Então, eu tenho que preocupar, primeiro, em alimentar essa microbiota. É o chamado pré-bióticos. São substâncias que servem de alimento para essas bactérias amigas. Existem duas substâncias principais, a inulina e a oligofrutose. De onde que elas advêm? Em geral, de fibras. Quando nós ingerimos fibras que vão chegar ao intestino ainda sem estar digerida, nós ingerimos, mas não digerimos, elas vão chegar lá no intestino e as bactérias vão atuar nelas, formando ácidos graxos de cadeia curta. Isso é um jeito. E o segundo modo, que é o que eu acho que lhe interessa mais, é você fazer uso de féculas. O que é isso? É o amido que cresce debaixo da terra. Por exemplo, uma mandioca, ela não tem amido, ela tem fécula. O leigo chama de amido, mas
cientificamente falando, ela é fécula. Ou seja, todo aquele amido que nasce, que cresce abaixo da superfície da terra, como raízes, por exemplo, como é o caso da mandioca, como é o caso da batata, essas substâncias féculas, elas também têm a propriedade de alimentar essas bactérias amigas. Então, se eu ingiro féculas, vamos dar um exemplo. Se eu ingiro batata doce, que apesar do nome doce, é muito mais saudável do que a batata salgada, você tem uma ideia, a batata salgada tem um índice glicêmico de 93, o índice padrão da glicose é 100, ou seja, a batata salgada é quase igual a um açúcar, enquanto que a batata doce tem um índice glicêmico de 50 e poucos, 54, 53. Então, a batata doce é uma substância que pode servir para fornecer a inulina e a oligofrutose que vão alimentar essa microbiota intestinal, entendeu? Então, eu tenho probiótico, que é a bactéria em si, eu tenho pré-biótico, que é o alimento que alimenta essa bactéria, e eu tenho simbiótico, que é a combinação do pré-biótico com o probiótico. Então, você agora passa a ter uma preocupação a mais. Se você realmente quer ter uma boa saúde, você tem que saber cuidar da sua microbiota intestinal. Fernando, próxima. Próxima pergunta, então, doutor Lair. Como deixar a taxa de colesterol em 200 ou 300 sem comer carboidratos? O doutor Lair disse que a taxa baixa de 100 ou 130 de colesterol não é o ideal com o passar da idade. Como fazer para deixar alta sem comer carboidrato? Bom, o colesterol, como eu já expliquei anteriormente, ele é mocinho, ele não é bandido. E à medida que os anos passam, ele sofre uma discreta elevação, que faz parte da idade. À medida que nós envelhecemos, nosso colesterol sobe um pouquinho. Isso aí é natural, nós não precisamos nos preocupar com isso. Agora, o que nós precisamos nos preocupar é o seguinte: quando o colesterol está elevado, muitas vezes ele é um mensageiro para dizer que alguma coisa está errada. Eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa sofre da tireoide, principalmente mulheres, porque o problema de tireoide é muito mais comum, 10 vezes mais comum na mulher do que no homem. Uma mulher que sofre de tireoide, que tem as mãos frias, os pés frios, ela é constipada, ela tem dificuldade de emagrecer, ela anda devagar, ela pensa devagar, e ela tem um colesterol elevado. Esse colesterol elevado, no quadro de hipotiroidismo, ele vem como um mecanismo compensatório, não é para baixá-lo, porque ele vem para ajudar o fígado a se livrar da mucina, que é produzida durante o hipotiroidismo. Então, se eu baixar esse colesterol, na realidade, eu estou prejudicando essa pessoa. Esse aumento de colesterol vai ser corrigido no momento que eu corrigir o hipotiroidismo. Mas eu acho que a pergunta que está aí é a pessoa está dizendo o seguinte, que como é que eu aumento o colesterol? Bom, eu tenho modo de aumentar o colesterol. Se eu sou uma pessoa saudável, totalmente saudável, mesmo que eu não coma muito carboidrato, o meu colesterol vai regular. Mas se você está realmente interessado em aumentar o colesterol, que é o meu caso, eu faço questão de ter o colesterol um pouco mais alto, porque vou fazer 73 anos de idade, então eu me protejo melhor, por incrível que pareça, eu devo ser o único cardiologista que está na contramão e faz isso, aí você tem que fazer o uso de uma substância chamada esqualeno, que é um produto que não existe no Brasil, ou que se encontra no Brasil, e você encontra, ele é importado, ele vem geralmente do Japão. É um produto que você faz uso para justamente aumentar o colesterol bom. Tá? Então, esse aí é um modo de você aumentar o seu colesterol sem estar ingerindo muito carboidratos. Próximo. Doutor Lair Ribeiro, é raro encontrar alimentos totalmente isentos de glúten. Então, é possível restabelecer a saúde do intestino, mesmo com esses traços moleculares de glúten em certos grãos? Como poderia ser feito isso? Bom, você encontra glúten em concentrações prejudiciais no trigo, no centeio
e na cevada. Você não encontra, por exemplo, na aveia. Apesar da aveia, tem que vir escrito sem glúten. Mas não é porque a aveia per se traz glúten. É porque se foi armazenada, manipulada, ensacada no mesmo galpão onde está sendo trabalhado o trigo, é possível que haja uma contaminação cruzada, que nós chamamos. Mas a aveia não tem. Então, se eu tirar da minha dieta o trigo, se eu tirar da minha dieta o centeio, e se eu tirar da minha dieta a cevada, que aí eu sei que você que está nos assistindo não vai gostar muito, porque é da cevada que se faz a cerveja, então, se você gosta de cerveja, você está, dependendo da quantidade que você bebe, você está ingerindo uma quantidade substancial de glúten. Então, eu tirando esses três, o trigo, a cevada e o centeio, mesmo que um outro alimento tenha alguma coisa de glúten, isso é insignificante para o nosso corpo, porque o glúten existe desde a época, desde que o trigo é trigo. O problema que ocorreu é que nos últimos 40, 50 anos, tudo que foi feito para mexer no trigo, para aumentar a sua produção, quando se diz que alguém aumentou a produção do trigo, esse aumento de produção corresponde a um aumento de glúten. Então, nos últimos 40, 50 anos, houve um aumento de mais ou menos 400%, ou seja, 4 vezes, na concentração de glúten no trigo. E um ser humano, mesmo que ele não tenha hipersensibilidade ao glúten, mesmo que ele não tenha nenhuma alergia ao glúten, isso é uma sobrecarga muito grande e o nosso organismo não está preparado para isso. Essa é a grande verdade. Então, mesmo que você não tenha sintoma, assim como você pode ter uma pressão alta e não sentir nada, e um dia você tem que ir para a emergência porque você está com derrame, você vai dizer, mas eu não sabia que eu tinha pressão alta. Você que está ingerindo glúten, que você está ingerindo trigo em grande quantidade, você come o pão no café da manhã, você come o macarrão na hora do almoço, e assim por diante, e está ingerindo essa quantidade absurda de glúten, a água mole em pedra dura, tanto bate até que cura. Um dia vai lhe prejudicar. Um dia isso vai romper. Onde é que isso vai romper? Depende de onde é o seu elo mais fraco. Se você pega uma corrente e puxa ela, onde é que você acha que ela vai arrebentar? No elo mais fraco. Então, tem gente com o elo mais fraco é o cérebro, tem gente com o elo mais fraco é o coração, tem gente com o elo mais fraco é o fígado. Vai depender do seu elo mais fraco e vai romper. Então, você vai aparecer com a doença, o médico, você vai perguntar para o médico, doutor, de onde eu tirei isso? Fala, não sei, isso aí é idiopático. Idiopático significa, eu não sei de onde. Mas se você for ver, uma pessoa que vem comendo grande quantidade de glúten por muito tempo. Agora, se você tirar isso da sua dieta, e quando eu digo tirar o trigo, é interessante você tirar também leite e derivados, porque existe uma chamada reação cruzada. 40% das pessoas que não toleram o trigo têm também uma certa intolerância pelo leite e derivados. Isso aí você vai ter que decidir. Mas o que você tem que fazer hoje é fazer experiência com você mesmo, na sua casa. Você tem uma dor de cabeça há muitos anos e ninguém resolveu. Você foi em vários médicos, você fez muitos exames, você tomou remédios fortes, e a dor de cabeça não desaparece. Aí você resolve tirar o trigo e tirar o leite por 3 semanas. E, de repente, você não tem mais dor de cabeça. Pronto, você descobriu a causa. O problema de descobrir a causa é difícil porque tem um efeito retardado. É assim, ó. Você come a macarronada no sábado à noite, a dor de cabeça vem quarta-feira de manhã. E você nunca associa aquela dor de cabeça de quarta-feira de manhã com a macarronada que você comeu sábado à noite. Então, você não vê que existe uma causalidade entre uma coisa e outra. Essa história de você testar por você mesmo, eu não estou falando de teste de remédio, não estou falando de nada. Eu estou falando de hábitos alimentares. Eu vou ficar sem ingerir pão, sem ingerir macarrão, por 3 semanas. Vamos ver o que acontece com a minha vida. De repente, aquele refluxo que eu tinha, sara. De repente, eu passo a dormir a noite inteira, não levanto para urinar. De repente, a dor de cabeça some. Então, pronto, você matou a charada. Não é com remédio que você vai resolver isso. Próxima.
Queremos agradecer a grande audiência que estamos tendo. Esse Hangout está sendo produzido pela academialairribeiro.com.br. Doutor Lair, a próxima pergunta tem a ver com alergia. Eu sofro muito de alergias respiratórias. Qual o tratamento a ser feito? Se você sofre de alergia respiratória, por incrível que pareça, o seu problema está no estômago. Começa lá. Você provavelmente tem uma deficiência na produção de ácido clorídrico. O estômago é o pH mais baixo que tem no corpo, é 1,8, enquanto que o duodeno é o pH mais alto que tem no corpo, é 8,2. Então, o estômago, o pH dele é em torno de 2, porque o estômago está produzindo um ácido clorídrico. Você fala, mas por que esse ácido clorídrico não corrói o meu estômago? Porque existe um muco que protege o estômago para não deixar corroer. Então, se você tem deficiência de ácido clorídrico, se você não produz o ácido clorídrico necessário, você compromete a sua digestão. E a sua digestão comprometida vai causar uma série de problemas, porque agora aquela proteína que você ingeriu, aquele pedaço de frango que você comeu, ele não vai ser digerido mais, porque o pepsinógeno que está lá esperando o ácido clorídrico vai virar pepsina, para quebrar em pedacinho aquela proteína, para o seu intestino absorver, não vai ter mais. A falta de nutrientes que vão ser absorvidos vão comprometer o seu estado geral. A sua microbiota intestinal começa a ter problemas. O estômago, então, começa a ter uma alcalinidade maior do que deveria. E quando o seu estômago funciona bem, e você tem o ácido clorídrico suficiente, o micróbio que você ingere na comida, por exemplo, ele é morto no estômago, ou um micróbio no intestino que queira subir para o seu pulmão para te dar problema respiratório, ele é morto no estômago, mas agora que isso aqui está perturbado, já não é mais. Então, eu diria para você que está fazendo essa pergunta, ou vocês, porque essas perguntas estão sendo combinadas, por que você não começa com o seguinte? Vou te dar um conselho muito simples, que não tem nada a ver com medicamento. Começa a espremer um limão num copo d'água e tomar em jejum, como eu faço, toda manhã. Você vai perceber como mágica que as suas alergias vão começar a diminuir. Porque o limão é uma fruta muito interessante. Quando você ingere ela, quando você põe ela na boca e engole, ela é ácida. Ela vai ajudar a acidez do seu estômago. Por outro lado, quando ela é absorvida, ela é alcalina. Então, você me pergunta, o limão é ácido ou ele é alcalino? Ele é ácido quando você engole, mas ele é alcalino quando se absorve. Então, ele ajuda você no estômago e ele ajuda você no sangue. Então, ele pode contribuir sobremaneira para diminuir a sua alergia respiratória, por incrível que pareça. É barato, é simples, não tem frutose, quase nada. A fruta que tem menos frutose é o limão. Quer dizer, ninguém vai engordar bebendo água com limão. E você vai ver que você vai ajudar no seu refluxo. Se você faz uso de omeprazol, por exemplo, vai ajudar você a desmamar do remédio, e assim por diante. Próxima. Reforçando a explicação do Dr. Lair Ribeiro, nós recebemos perguntas nos últimos 30 dias, milhares de perguntas, e condensamos vários assuntos semelhantes em uma única pergunta, e é por isso que estamos filtrando, então, selecionando aqui essas perguntas. Pergunta sobre esportes, Dr. Lair. Para quem pratica exercícios, é melhor tomar que tipo de magnésio? Pois é, o brasileiro, em geral, ele é conhecido pela Organização Mundial de Saúde como sendo deficiente de magnésio. O magnésio que nós temos no nosso solo é muito pouco. Eu vou explicar por quê. Porque para ter magnésio no solo, você tem que ter água magnesiana. Para você ter água magnesiana, você tem que ter a presença de vulcão. Graças a Deus, o Brasil não tem vulcões, que pode perturbar muito a nossa vida. Mas isso aí não vem de graça. Não tem vulcão, mas também não tem grande abundância de magnésio. Então, o nosso solo é deficiente. Qualquer brasileiro que você fizer um teste, que o melhor teste é feito com magnésio na saliva, por espectrometria de massa, que é o padrão ouro, você vai ver que os brasileiros, em geral, são deficientes de magnésio. A suplementação com magnésio, ela pode ser feita de várias formas. Você pode fazer cloreto de magnésio, você pode fazer magnésio glicina, você pode fazer magnésio treonato.
E você pode fazer o magnésio dimalato, que é o luxo. Por quê? Porque o magnésio dimalato, ele mata dois coelhos com uma cajadada só. E como ele é dimalato, ele é o ácido málico 2 vezes, o ácido málico, lá no ciclo de Krebs, ele vai virar oxaloacetato. E ele vai contribuir para a produção de quê? De energia, de ATP. Então, se eu ingiro dimalato, eu vou aumentar o meu nível energético. Isso é fabuloso para quem faz ginástica. Porque você diz assim, eu não faço ginástica porque eu não tenho tempo. Mentira. Você não faz ginástica, você não tem energia. Aí você arruma uma desculpa que você não tem tempo e você deixa para amanhã, para amanhã, para amanhã. O tempo passa, você vai ficando cada vez mais fora de forma, você acaba não fazendo. Então, quando você toma o magnésio dimalato, você ganha mais energia e, além disso, o magnésio agora, que também vai entrar no músculo, ele vai ajudar você a formar músculo. E, por incrível que pareça, quando você produz o ATP, para o ATP, que é a energia, que é a moeda energética do corpo, para essa moeda energética do corpo ficar estabilizada, você precisa de magnésio. Então, tem muita gente que tem morte súbita por deficiência de magnésio. É o caso do indivíduo que não jogava bola há muito tempo, vai num churrasco de um amigo, na hora, depois do churrasco, resolve bater uma pelada num campo de futebol, sua muito, e, de repente, tem uma morte súbita, cai morto. Você já ouviu falar disso? Ou um indivíduo que gosta muito de sauna e faz sauna todos os dias, como eu faço, só que para fazer sauna eu sei que eu vou suar. E eu sei que se eu suar, eu perco magnésio. Cada vez que você suar, você perde magnésio. Então, todo atleta, se ele não fizer a suplementação com magnésio, ele está deficiente, de alguma forma. E se ele quer melhorar a performance de todos os 18 magnésios que existem, para essa finalidade, eu diria que é o magnésio dimalato. Se você tem um problema de memória ou tem um problema de insônia, você pode usar outro tipo de magnésio, que é um magnésio que entra no cérebro. Mas se você quer melhorar o seu nível de energia, você quer melhorar a sua performance, você quer melhorar a sua musculatura, o magnésio que eu escolheria seria o magnésio dimalato. Próxima. Queremos agradecer ao canal O Mioc Está Tendo, do Ilmar Nogueira, também pela sua grande audiência. A próxima pergunta, doutor Lair, também tem a ver com magnésio. O glaucoma ocular responde da mesma forma que a pressão arterial com o uso de magnésio? Por que ocorre o glaucoma e como pode ser tratado? Pois é, o glaucoma é um aumento de pressão intraocular e não necessariamente corresponde à pressão arterial. Você pode ter uma pressão arterial normal e ter uma pressão intraocular aumentada. É uma doença relativamente séria. Se tratada, não tem problema, mas se você largar para lá, eu conheço gente que pode chegar à cegueira por causa de glaucoma. O magnésio pode ajudar, ele ajuda, mas não é suficiente. Eu acho que se você tem um glaucoma, você tem que ir no seu oftalmologista, é o oftalmologista que sabe cuidar disso, não é outro médico, nenhum outro médico vai poder te ajudar, isso é uma especialidade da oftalmologia, e você, do mesmo jeito que você tem uma pressão alta, ela é silenciosa, e um dia você tem um derrame, o glaucoma acontece a mesma coisa. Se você não tratar, essa pressão intraocular pode crescer muito, pode lesar a retina, e você ficar cego em consequência disso. Então, não é só tomando magnésio que vai resolver isso. Procure o seu oftalmologista. Próximo. Queremos também agradecer ao Ricardo Grum, do canal Minha Saúde, Curas Naturais, também, que estão conectados aqui com o nosso hangout da Academia Lair Ribeiro. Doutor Lair, o que é sopro no coração? Quais as consequências e como tratar? A maioria dos sopros são sopros chamados inocentes. Mas eu sei que se você tem um sopro cardíaco, mais de um médico já falou para você, muitas vezes você fica sem dormir pensando que isso pode ser uma gravidade. Primeiro eu vou dizer para você o seguinte, você tem 30 anos, e desde os 10 anos de idade, você escutou que você tem um sopro, e você nunca sentiu nada, você mesmo já provou para você que esse sopro é inocente. Então não adianta não precisa ficar preocupado.
Agora, se você quer esclarecer se existe alguma coisa mais séria, um sopro, você tem que fazer os exames. Um deles é o chamado ecodoppler. Ou tem que fazer um eletrocardiograma, tem que fazer um ecodoppler. Muitas vezes tem que fazer uma prova de esforço numa bicicleta ergométrica ou numa esteira ergométrica para avaliar. Mas eu diria para você que, se você tem há muito tempo, a maioria das vezes é inocente. Pode acontecer de uma válvula sua não estar funcionando direito e você tem um certo vazamento na válvula. Vou dar um exemplo. Você teve uma amigdalite quando criança. Lá o streptococo que atuou lá na amigdalite forma um anticorpo anti-streptococo que, por azar seu, também tem uma afinidade pela válvula cardíaca. E esse mesmo anticorpo anti-streptococo agora vai lá e ataca a sua válvula cardíaca. Isso se chama febre reumática. Ataca a sua válvula cardíaca e faz um furinho nela. E ela vaza. Então, isso é um sopro. Às vezes, o vazamento é pequeno, você pode passar a vida inteira com sopro e não precisar de nada. Às vezes, esse vazamento pode aumentar e chegar uma hora, que hoje não é grande problema, você vai ter que substituir essa válvula, que a válvula está furada, está estragada. Entendeu? É isso aí. Próxima. Os nossos agradecimentos também para o Júnior Alac, do canal Medicina e Saúde. Doutor Lair, a próxima pergunta é longa, eu vou ler aqui. A dúvida é a seguinte: a cafeína interfere com vitaminas, sais minerais e aminoácidos? Quais desses que a cafeína interfere? Caso interfira, quando eu tomo multivitamínico e aminoácidos, eu tomo em horários diferentes com medo que interfiram ou corte o efeito. Será que esse modo de pensar tem fundamento? Bom, primeiro vou responder para você sobre a cafeína. Se a cafeína faz bem ou se a cafeína faz mal. Isso depende da sua genética. Nós temos metabolizadores rápidos e metabolizadores lentos da cafeína. Existe um teste genético hoje, que, aliás, existe no Brasil, o Laboratório Lemos faz isso muito bem, onde você determina, eu já determinei o meu, eu, por exemplo, sou um metabolizador rápido de cafeína, então eu posso me dar o luxo de tomar mais café do que a média das pessoas e não ter consequências. Agora, se você é um metabolizador lento, a história muda. Você vai ter que se reduzir para uma ou, no máximo, 2 xícaras de café por dia. Bom, agora vamos à pergunta que está sendo feita. Eu acho que você não deve tomar nada com café. Acho que remédio não é feito para tomar com café. Vitamina não é feita para tomar com café. Mineral não é feito para tomar com café. Você tem que tomar com água. Existem certos suplementos que são melhores absorvidos se você tomar depois das refeições. Existem certos suplementos que podem, para ser melhor absorvido, você tem que tomar longe das refeições. Vou dar um exemplo. A vitamina D, a vitamina A, a vitamina E, a vitamina K, A, D, E, K, a DEC, são vitaminas lipossolúveis. Se você ingere elas depois da refeição, a facilidade de ser absorvida é maior. Então, é um momento interessante para você fazer isso. Já os aminoácidos não são lipossolúveis, são hidrossolúveis. Então, tomar os aminoácidos depois da refeição não é um momento adequado. Eu não estou dizendo que você vai perder tudo, não, tá bom? Eu estou dizendo que vai comprometer, em parte, a absorção. Mas, se você quiser dividir, eu acho que você faz certo. Você divide tomar os seus aminoácidos longe da refeição e tomar as vitaminas lipossolúveis perto da refeição. Tá bom? Próximo. Ok, doutor Lair, queremos também agradecer a presença da Jolivie aqui, mandando aí os nossos cumprimentos para o Otávio e para a jornalista Fernanda, que também estão conectados aqui com a gente. A próxima pergunta é: quero saber sobre a gripe. Como evitar e o que provoca a gripe e como se curar? Bom, a gripe é provocada por um vírus, influenza. Esse grupo de vírus, eles têm uma habilidade de mutação muito grande. O que quer dizer isso? Você já viu, se você vacinou contra sarampo, você vacina contra sarampo uma vez na vida. E nunca mais você precisa vacinar. Agora, gripe, por que não tem só uma vacina e nunca mais vacina? Porque de um ano para outro os vírus mudam. Os vírus são estruturas extremamente inteligentes
e eles também vão fazendo mutações. Mas você já deve ter percebido que entra 10 pessoas numa sala, onde existe um vírus da influenza lá, e 8 pessoas não têm nada e 2 gripam. Você pergunta, mas por que isso? Não, por causa do sistema imune. O sistema imune daqueles 2 era mais fraco. Eles pegaram a gripe. Bom, e como é que eu fortaleço o sistema imune? O melhor modo de você fortalecer o seu sistema imune é manter níveis fisiológicos de vitamina D3, que é a chamada vitamina do sol. A vitamina D3, ela controla grande parte, quase 10% do nosso genoma. E a vitamina D3, em níveis apropriados, você conversa com o seu médico, ele vai te falar quais os níveis ideais de 25-hidróxido-D no sangue. Essa vitamina D3, em níveis ideais, ela produz no corpo uma substância chamada catelecidina. Eu sei que o nome é complicado. O que é catelecidina? Catelecidina é um antibiótico de largo espectro, que mata bactéria, que mata fungo, que mata vírus. Então, se eu tiver os níveis de vitamina D3 no sangue apropriados, adequados, vamos assim dizer, eu tenho uma resistência muito grande a qualquer infecção por bactéria, por vírus ou por fungo. Aquelas pessoas que durante o verão tomam sol apropriadamente, não é ir para o sol queimar, não é isso que eu estou recomendando, é você tomar uma quantidade de sol que te mantenha a vitamina D, ou se você é o tipo de pessoa que tem medo do sol, pelo menos faça uma suplementação com vitamina D, isso hoje é muito simples e muito fácil, meça os seus níveis de 25-hidróxido-D no sangue, que até o SUS hoje proporciona esse exame, e vê se você está em níveis adequados, e se você estiver em níveis adequados, você está produzindo essa substância que chama catalecidina, que é uma substância que não vai deixar você gripar. Então, o melhor jeito de você prevenir a gripe durante o inverno é você entrar no inverno com os níveis adequados de vitamina D. Tá bom? Próxima. Queremos agradecer também ao Éden Faria, do grupo, né, que representa os grupos Em Busca de Pensadores, Capixaba da Gema e Utilidades Capixaba. Doutor, uma pergunta aqui diferente, né? Como engordar com saúde? Pois é, mas essa pergunta ela existe, porque tem muita gente que quer engordar e não consegue. Ela passa por inúmeros médicos, ninguém consegue resolver, ela come a quantidade acima da média, consegue engordar. Você deve conhecer gente desse tipo, é verdade? Você já conheceu alguém que come tudo e é magrinho. Essa pessoa que come tudo e não consegue engordar, ela nasceu diferente. Ela tem uma diminuição na produção de insulina. A insulina é em torno de 2, 3, o ideal até 5, 6. A maioria tem acima de 10. O brasileiro, a média de insulina é 12. Tá? Mas se você pegar essa pessoa magrinha, que diz que come tudo e não consegue engordar, você vai ver que a insulina dela é 2 ou menos que 2. Enquanto não for fornecido para ela insulina, ela não engorda. Então, ela vai no médico, geralmente um endocrinologista, que entende disso, e o endocrinologista vai fornecer para ela uma insulina toda noite, uma dose baixa, que você conversa lá com o seu endocrinologista, ele vai dizer qual é, uma dose baixa, e você vai ver que 1, 2, 3, 4 meses o seu corpo mudou. Você agora vai ter um peso normal. Então, antes de conhecer isso, essas pessoas que não conseguiam engordar, elas ficavam muito chateadas, porque elas rodavam, comiam, faziam tudo e não engordavam. Hoje, depois que descobriu que é um polimorfismo genético por uma deficiência de insulina, que é um hormônio lipogênico, um hormônio de engorda, então, depois que essa pessoa atinge o peso ideal, que ela acha que é ideal para ela pode, inclusive, desmamar da insulina, não precisa continuar com isso. Bom, está aí resolvida a sua solução. Procura seu endocrinologista e vai lhe ajudar nisso. Tá bem? Próximo. Quem está com a gente aqui também é o Mundo das Ideias, o grupo, né, Mundo das Ideias do Lair Ribeiro. Um abraço aí a Jéssica, a Carol, a Priscila, o Lázaro, a Bruna e o Maurício.
Doutor, essa pergunta que eu acho que todo mundo tem interesse em saber, né? Câncer, como prevenir? Pois é, você sabe que a maior causa de doença, de morte no mundo é o coração, é doença cardiovascular. Não era, não. Em 1930, morreram 3 mil americanos de coração. Em 1960, morreram 300 mil. Você vê que, de repente, surgiu essa doença, que não existia praticamente. A primeira descrição de infarto do miocárdio foi em 1915. O Dr. Harris fez isso nos Estados Unidos. A mesma coisa aconteceu com o câncer. Era uma doença rara, difícil de aparecer. Em 1900, era 1 em cada 33 pessoas que vivesse até os 80, 85 anos, que ia desenvolver câncer. Hoje, se você vive até os 80, 85 anos, você pegar pessoas que vivem até 85, 1 em 3 pessoas vai ter câncer. Então, você vê que ficou uma doença muito séria. E a previsão é que nas próximas 2 décadas, ou seja, nos próximos 20 anos, vai passar a ser a doença que mais mata no mundo. Aliás, já tem alguns estados, nos Estados Unidos, nos 50 estados americanos, já tem alguns estados, 2 ou 3, que, ano retrasado, a estatística virou. Morreu-se mais de câncer do que de doença cardíaca. Então, o câncer é a doença da atualidade. É uma doença metabólica, por todos os erros que a gente consome. Houve uma época no mundo que não tinha açúcar. Açúcar era uma coisa, era conhecido como ouro branco. Só os reis muito ricos tinham acesso ao ouro branco e eram doentes. Os pobres eram saudáveis e os ricos eram doentes. Hoje o açúcar é barato, todo mundo ingere, então os pobres também ficaram doentes, infelizmente, porque estão ingerindo muito carboidrato, muito açúcar. Então, a principal preocupação para você não desenvolver câncer é diminuir a sua ingesta de açúcar. Quando eu digo açúcar, em todos os seus formatos, inclusive no formato carboidrato, porque o carboidrato, você perguntar para um carboidrato o que você quer ser quando crescer, ele vai dizer que quer ser açúcar. O que eu quero dizer com isso? O carboidrato no sangue vai virar açúcar. Então, se você come uma farinha, essa farinha é carboidrato, mas quando ela chegar no sangue, eventualmente, ela vai virar açúcar. Ela vai virar glicose, que é a simbologia máxima do açúcar. Então, se você quiser, primeiro, você diminui a sua quantidade de ingesta de açúcar e carboidrato. Segundo, você tem que aprender a dormir bem, porque não existe nada mais reparador, não existe remédio, não existe alimento, não existe nada mais reparador do que uma noite de sono bem dormida. Isso você tem que tomar cuidado, porque você não pode ter nada ligado no seu quarto, você não pode ter luzinha acesa, você não pode ter um despertador ligado na eletricidade, você pode até ter despertador na pilha, isso não tem problema. Mas se você tem o despertador ligado na tomada, você tem aqui no Brasil que se chama dirty electricity, eletricidade suja, isso cria um campo eletromagnético na parede, perto da sua cabeceira, muito ruim, e aquilo desencadeia mais ainda por um celular sendo carregado ou por um despertador ligado na tomada. Então, eu tenho que ter escuro absoluto. O ser humano foi feito para dormir no escuro absoluto. Se você sentar na beirada da sua cama e pôr a mão na frente do rosto e você conseguir ver a sua mão, o escuro não está suficiente. Por outro lado, você tem que ter claridade durante o dia. Se você mora num apartamento e não tem condição de ver o sol, eu te recomendo que você abra a janela e enfie a cabeça para fora do apartamento, nem que seja por 2 minutos. Mas você tem que ter a claridade batendo no seu olho durante o dia e tem que ter a escuridão durante a noite. Essa claridade batendo no seu rosto durante o dia e essa escuridão durante a noite vai regular o seu relógio biológico. E esse relógio biológico vai permitir você dormir a noite inteira. Porque muitas vezes você fala assim, eu devo ter problema de próstata, porque eu acordo para urinar. Não, querido, você não acorda para urinar. Você acorda e vai urinar. A sua esposa tem próstata? Não. Então, e ela acorda do mesmo jeito e vai urinar. E ela não tem próstata. Então, não põe a culpa na próstata, entendeu? É que você criou um hábito de acordar e urinar. E quando você acorda e vai urinar, você chega lá, você liga a luz do banheiro,
e naquela hora o cérebro não quer claridade, quando você liga a luz do banheiro, você desencadeia um processo onde a glândula chamada pineal, que existe aqui atrás no seu cérebro, ela fica inibida e para de produzir melatonina. Ou seja, depois daquela sua ida ao banheiro com a luz acesa, quando você volta, o resto da noite, você não tem um sono reparador. Então, para a gente não prolongar isso aqui, eu só vou falar essas duas coisas. Toma cuidado naquilo que você está comendo e toma cuidado na que você está dormindo. Próximo. Queremos agradecer também a presença aqui na nossa rede de conexão do Luiz Sartorelli, do Grupo Instituto Lair Ribeiro, e também do Grupo Seguidores do Lair Ribeiro, que também estão conosco aqui. A próxima pergunta, doutor Lair Ribeiro, é: por que acontece a doença autoimune e o que é doença autoimune? A doença autoimune tem mais, se você olhar no Harrison, tem 129 tipos diferentes, tá? Mas você deve ter, pelo menos, ouvido falar de alguma, como é o lúpus eritematoso sistêmico, como é a esclerose múltipla, como é a psoríase, como é o vitiligo, e etc. Como é o diabetes tipo 1, é quando o corpo começa a atacar o próprio corpo. Você imagina num campo de batalha, um soldado vai atirar no inimigo e não mira direito e acerta o companheiro. Então, é chamado friendly death, ou seja, você foi morto pelo seu amigo. Então, o corpo também, o sistema imune, às vezes, ele desregula. E quando ele desregula, ele começa a atacar ele mesmo. Então, ele faz uma síndrome de Sjögren, onde o seu olho fica seco. Você pode formar uma alopecia areata, onde seu cabelo começa a cair, você fica passando creme lá, achando que vai resolver. E, às vezes, o problema está no intestino. A maioria das doenças autoimunes, elas começam e terminam no intestino. É que o seu intestino está deixando vazar do lúmen do intestino para o sangue alimentos não digeridos. Então, você come um frango, um pedaço da proteína do frango vaza para dentro do sangue. Quando essa substância cai no sangue, ela é considerada um corpo estranho. O seu sistema imunológico, o seu sistema imune, cria um anticorpo contra aquele pedaço de proteína que caiu ali. Por azar seu, lá na sua tireoide, você tem um pedaço de proteína parecido com aquele ali. Quando você cria o anticorpo para combater aquele corpo estranho, você acaba de criar um anticorpo contra a sua tireoide. E agora você vai ter uma tireoidite Hashimoto, porque você não está digerindo bem. Olha que interessante. Enquanto eu não tratar e fizer o reparo intestinal, eu não curo a minha doença autoimune. Então, eu tenho que tratá-la, o que eu tenho que fazer, tratar a sintomatologia, mas eu também tenho que cuidar do intestino. Eu tenho que mudar o hábito alimentar, eu tenho que deixar de comer alimentos que não me fazem bem, e geralmente os alimentos que te fazem mal são aqueles que você gosta mais, por incrível que pareça. Não posso, isso não pode me fazer mal, esse é o meu alimento favorito. Pois é, mas eu te mostro, por exemplo, por uso da IgG, que esse alimento está te prejudicando e talvez causando aquela doença autoimune. Tá bom? Próximo. Queremos agradecer também aos assinantes da Academia Lair Ribeiro, que mandaram aqui centenas de perguntas aqui para o nosso Hangout, tá? E se você puder entrar no nosso portal, nós agradecemos, academialairribeiro.com.br. A próxima pergunta, Dr. Lair: qual devemos tomar, o ácido fólico ou o metilfolato? O ácido fólico pode causar câncer? O metilfolato pode ser tomado durante a gravidez? Pois é, o ácido fólico não é o que nós queremos. Nós queremos o metilfolato. O ácido fólico no corpo vira metilfolato, ou não, como diz o Caetano Veloso. Se ele não virar metilfolato, ele fica como ácido fólico, e ele compromete, aí dá problema. 28% das mulheres são heterozigotas e 10% das mulheres são homozigotas para um polimorfismo genético chamado metileno tetraído folato redutase. Metileno, o nome é difícil, né? Metileno tetraído folato redutase. Então, é uma enzima que transforma o folato em metilfolato. Se você tem um comprometimento dessa enzima, você não transforma ácido fólico, folato, em metilfolato. Então, eu recomendo, já que no Brasil hoje tem metilfolato, uma mulher grávida, ela deve fazer uso, sim, de metilfolato.
porque ela, tomando o ácido fólico na sua forma ativa, ela previne espinha bífida, ela previne fenda palatal, que você conhece aí com o nome de lábio leporino, entendeu? Previne tudo isso. Então, é costume dar para a mulher grávida o ácido fólico, que teoricamente vai virar metilfolato, mas nem sempre vira. Então, a minha recomendação hoje é que você faça uso diretamente do princípio ativo, que é o metilfolato. A mesma coisa existe com relação à vitamina B12, que a forma mais barata dela é a cianocobalamina. O próprio nome já diz, vem de cianeto, que é veneno. A cianocobalamina não é a vitamina B12 que você tem no corpo. A vitamina B12 que você tem no seu corpo chama metilcobalamina. A cianocobalamina vai ser transformada em metilcobalamina, ou não. Se você tiver também um polimorfismo genético e não tiver enzima que transforma a cianocobalamina em metilcobalamina, você também vai ter problemas. Então, já que existe a metilcobalamina ou a hidroxicobalamina, que também serve, no mercado brasileiro, por que eu vou tomar a cianocobalamina? Eu já tomo direto ou a metilcobalamina ou a hidroxicobalamina. Entendido? Próximo. Doutor Lair, eu peço aí a sua atenção, porque a pergunta aqui tem 10 linhas, mas eu acredito que é uma grande realidade na população brasileira, tá? Aqui a pessoa fala que tem 58 anos, pesa 79 quilos, já pesou 100 quilos e tem 1,76 m de altura. Teve um infarto, tem 2 stents na coronárias e um bypass na artéria femoral superficial há 2 anos. Minha alimentação era puro carboidrato, com níveis muito altos de triglicerídeos. Agora estou seguindo o Dr. Lair e tirou da dieta os carboidratos. Tem uma boa alimentação, come muito ovo, óleo de coco, frutas e nozes. E toma suplementos como ômega 3, L-carnitina, magnésio de malato, vitamina K2, coenzima Q10, multivitamínico para homens, etc. Com tudo isto, né, meus últimos exames foram ótimos e minha pressão está ótima também. Só que, por dia, tomo... Ele fala que os medicamentos, eu acho que... O senhor quer que eu fale ou não? É melhor não falar, tá? Tá. Ele toma uma série... Você me fala quantos aí, por favor? Só conta aí quantos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 medicamentos aqui, que é, acho que para a área cardíaca, né? Tá bom. Qual a pergunta? 10, doutor, 10, tem mais aqui. Ele pergunta o seguinte: será que posso deixar os outros medicamentos, ou pelo menos algum deles? O médico me proibiu de deixá-los. E agora, doutor? Agora é o seguinte: você tem que ir para uma outra opinião. Vocês têm que entender que a saúde é sua. O médico não é dono da sua saúde. Bom, o médico está ali para lhe ajudar, mas não é dono da sua saúde. A responsabilidade da sua saúde, ela é sua. Você quem manda nela. Você não vai parar nenhum remédio sem autorização de um profissional que conheça do assunto. Se você está indo no médico e ele não condiz com o que você está pensando, procura uma segunda opinião, procura uma terceira opinião. Encontre um médico que esteja com a mente aberta para entender que se você está tomando 10 remédios, se você abrir a bula desses 10 remédios e somar todos os efeitos colaterais que existem dos 10, se você der 10 desses remédios para uma pessoa sã, ela fica doente. Não é verdade? Pega 10 remédios e toma. Você que está aí me assistindo não tem nada. Vamos ver quanto tempo você vai levar para ficar doente. Quer dizer, o fígado tem um limite. Tudo isso que você está tomando de suplementação está perfeito. Tanto é que você melhorou muito. Tá? Você tem 2 stents. Esses 2 stents colocam você numa situação vulnerável, porque você agora é refém da cardiologia. Você tem que cuidar desses stents para eles não entupirem, porque se algum dia eles entupirem, a culpa é sua, eles vão falar que a culpa é sua, que você não tomou os remédios direito. Então, você tem que cuidar desses stents, tem que cuidar desse bypass que você fez aí na femoral. Então, você tem que conjugar os 2 mundos. Tem que usar as 2 partes. Você tem que usar a parte da suplementação de vitaminas
você está fazendo muito bem, o coenzima Q10 é espetacular, porque você provavelmente deve estar tomando alguma estatina. A estatina, a primeira coisa que ela faz é baixar o coenzima Q10, que é essencial para a nossa saúde. Então, se você está tomando coenzima Q10, esse efeito colateral da estatina já está cortado, e o médico provavelmente não vai deixar você parar a estatina, porque ele está usando a estatina também com uma outra função, que é não deixar os seus estentes entupirem. Aí você tem que negociar com o seu médico lá o quanto que você vai tomar, se você pode baixar a dose. Isso é outra coisa. Se você melhorou, se você está sentindo melhor, se você passou a suplementar, se você emagreceu, você agora pode conversar com um médico inteligente que está para te escutar, porque aquele médico arrogante que diz eu sou médico, quem sabe sou eu, aquilo acabou, querido. Antigamente, só o médico tinha acesso à informação. A informação era monopólio de poucos. Hoje, qualquer pessoa inteligente entra na internet e fica sabendo mais da doença dele do que o médico. Que ninguém é mais interessado sobre a sua saúde do que você. Você vai encontrar médicos fechados, que não querem saber de nada, que acham que são donos da verdade, mas você vai encontrar pessoas inteligentes, que estão lá para ajudar as pessoas, e não para manifestar um ego, entendeu? E estão lá, a maioria está lá para ajudar as pessoas. E se você entra com uma conversa inteligente, explica a melhora que você teve, e negocia e diz, você pode me ajudar a diminuir a quantidade de remédio? Você precisa falar que vai parar, diminuir. Agora, uma coisa eu lhe digo, não tire os remédios sem consultar seu médico. Você tem 2 problemas aí que necessitam uma orientação profissional séria, que são os 2 estentes que você tem e o seu bypass femoral. Entendido? Vamos ver o que acontece. Próxima. Doutor Lair, agora uma série de perguntas que nós recebemos aqui, centenas delas, que tem a ver com a saúde feminina. A relação entre hormônios femininos e a menopausa, doutor Lair. Tá bom. Menopausa é sempre um diagnóstico retrógrado. Deixa eu explicar. Menopausa é a última menstruação que você teve. Aí você fala assim, como é que eu sei que é a última? Se você não parou de menstruar, ficou 12 meses sem menstruar, 1 ano. Aquela última que você teve, aquilo é menopausa. Menopausa não é um tempo. Menopausa é um evento. É a última menstruação que a mulher tem. No Brasil, a menopausa ocorre em volta de 51 anos. Tem gente que com 45 já teve a última menstruação, tem gente que está com 54 e ainda está menstruando. Mas se você fizer a média da mulher brasileira, dá em torno de 51 anos de idade. Tá? 51. Mas isso não vem de uma vez. Você começa aos pouquinhos, tem um mês que tem, outro mês não tem, muda o fluxo, tem um mês que você tem mais, um mês que você tem menos, e etc. e tal. O porquê que isso está acontecendo? Porque os seus ovários estão parando de funcionar. Eles estão parando de produzir os hormônios necessários para que ocorra o fluxo menstrual. Porque o fluxo menstrual é um resultado de uma preparação que foi feita para você engravidar. Como você não engravidou, aquilo desmonta. E a esperança do útero que no próximo mês você vai engravidar, e começa tudo de novo. Está entendendo? Se bem que você pode menstruar sem ovular. Você pode ser para fecundar, para engravidar, você precisa da ovulação. Muitas mulheres estão menstruando, mas não estão ovulando. Então, por isso que elas têm que fazer tratamento de fertilidade. Mas tudo isso tem a ver com distúrbio hormonal. Se você passa pela menopausa, pelo climatério, que é o período, e não tem nenhuma sintomatologia, isso é muito raro, mas isso acontece, você não precisa se preocupar com nada. Agora, se você tem fogachos, aquelas ondas de calor, entendeu? Se você tem dor de cabeça, se você fica irritada, se você engordou mais do que você devia, perdeu a cintura, sei lá, você está tendo uma queda de hormônios. Antigamente, os hormônios dados eram hormônios feitos de xixi de égua. Era urinoterapia. Você compra na farmácia um remédio que é chamado um remédio que é hormônio feminino, só que é hormônio feminino de égua grávida, égua prenhe, tá? Não é para ser humano. E isso causa problemas. Isso causa câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário, pressão alta, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, tromboembolismo. Então, o hormônio ficou com essa má reputação.
Mas isso é hormônio de cavalo, isso não é hormônio de gente. Ninguém falou para você essa distinção. Hoje, com a tecnologia, você pode construir uma molécula tridimensional igualzinha àquela que você tem no corpo. Isso tem um nome, chama hormônio bioidêntico. Que se você entrar no Google e digitar, você vai ter milhares de trabalhos. Se você entrar no Google acadêmico ou no PubMed e digitar bioidentical hormones, hormônios bioidênticos, você tem quase 2.000 artigos científicos sobre o assunto. Apesar de muitos questionarem que isso não existe, é pessoa que não fez o dever de casa, não foi estudar. Porque hoje, por um minuto, você te desmascara alguém. Isso não tem trabalho científico, então vamos ver se não tem. Você entra no PubMed, ou você entra no Google Acadêmico, que é muito melhor do que o PubMed, porque o PubMed é uma coisa pública do governo. Você sabe que coisa pública do governo não funciona tão bem. E o Google não, é uma coisa particular. O Google Acadêmico tem dinheiro. Então, ele compra muito mais revistas mundiais para pôr lá do que o PubMed. Eu prefiro 1000 vezes o Google Acadêmico que o PubMed. Mas como a maioria trabalha com o PubMed, eu faço questão de trabalhar com os dois. Então, quando se questiona uma coisa para você, claro, tem que ser em inglês, isso não existe em português. Questiona, isso é científico ou não é científico? Você coloca entre aspas e coloca lá no Google Acadêmico e vê quantas citações científicas tem. Aí você vai ver que a maioria que fala que não é científico isso é um jargão de ignorantes que não estudam e, para se defender, ele diz assim, isso não é científico. Aí você mostra para ele, aqui, ó, se você entrar no PubMed, olha aqui, se você entrar no Google Acadêmico, olha aqui, está aqui, ó, tá? Próxima. Doutor Lair, passamos das 9 horas, podemos continuar mais um pouco? Mais 10 minutos, combinado? Combinado. Bom, aqui tem a ver com o doutor Lair, né? Porque falou de ovo e defender ovo é o doutor Lair Ribeiro. Doutor Lair, a pergunta é a seguinte, a pessoa diz que come ovos diariamente, ele quer saber se os ovos de codorna fazem os mesmos benefícios que os ovos de galinha. Teoricamente, sim, só que você precisa de 3 ovos de codorna, 3 a 4 ovos de codorna para corresponder a um ovo de galinha. Bom, então, mas do ponto de vista de constituição, é parecido, você vai entender que é fácil você entender. Do ovo de galinha vai sair um pintinho, de ovo de codorna vai sair uma codorninha. Ou seja, tudo que a vida precisa está ali. Esse é o conceito. Tudo que tem na precisa da vida. Os aminoácidos estão ali, as vitaminas estão ali, os minerais estão ali. Só que é muito importante você entender 2 coisas. Primeiro, o que a galinha comeu. Você come o que a sua comida comeu. Põe isso na cabeça. O que você está comendo, comeu. Isso é que você come. Se você está comendo um frango e o frango comeu milho, na realidade, você está comendo milho. Eles fizeram um estudo nos restaurantes americanos com leite e com carne. E eles provaram, por uma tecnologia nova chamada C4, carbono 4, que eu nem sei como é que funciona, vou ter que falar a minha ignorância aqui, eu ainda não estudei essa tecnologia, mas graças à tecnologia C4, você pode determinar de onde vem o carbono. E eles fizeram um estudo nos Estados Unidos e mostraram que 69% do carbono que está no leite e que está na carne nos restaurantes americanos, um dia foi milho. Isso é impressionante. Ou seja, aquele milho transgênico que todo mundo está fugindo. Então, é muito importante você gastar mais comprando um ovo que você chama de caipira, que a medicina chama de orgânico. Você comprar um ovo orgânico, porque o ovo orgânico, a galinha pastou, a galinha comeu grama, o ovo é rico em ômega 3. Agora, se você compra um ovo de granja, onde a galinha ficou acordada ali 24 horas para poder botar todo dia, a luz acesa, comendo aquela ração complicada para ela, que ela não foi feita para comer ração, claro que esse ovo não vai ter as mesmas propriedades de um ovo de uma fazenda. Você é aquilo que a sua comida comeu. Acho que é a frase mais importante da noite, dessa conversa toda que nós temos aqui. Então, você vai perceber, você que está aí nos assistindo, agradeço muito por a sua presença aí, está aqui conosco, há 1 hora e 11 minutos, estou falando aqui.
eu quero que você tenha uma conscientização de uma coisa. Se você realmente quer ter saúde, você tem que seriamente pensar em orgânico. Acho que você tem que passar a gastar uns 20% a 30% a mais no seu orçamento, mas você vai começar a comprar coisa orgânica, com selo direitinho. Porque a comida que não é orgânica, ela está contaminada. A água está contaminada, o solo está contaminado, entendeu? Os agrotóxicos. O Brasil hoje é o número 1 em uso de glifosato no mundo, que é o Roundup. É o número 1 no mundo. Per capita, é o país que mais usa agrotóxico. Então, infelizmente, quando você está comendo uma fruta, comendo uma verdura, você está comendo um alimento que foi colhido, um grão, grande parte disso é agrotóxico, e o seu corpo não aguenta. Então, quando você vai para o orgânico, você não tem esse problema, na grande maioria. Mesmo que tenha uma pequena contaminação, não é nada comparado com o não orgânico. Então, eu quero despertar em você essa vontade. Como que na minha vida eu passo a comer orgânico? Pelo menos os ovos. Começa com os ovos. Procura uma fonte de ovos orgânicos. Aí a história é totalmente diferente. Você desculpe, o Fernando, ele tinha uma segunda parte da pergunta, porque eu decorri aqui sobre a primeira e acabei perdendo a segunda. Qual é? Isso, doutor, já foi lá para trás, já foram tantas perguntas. Não deixa eu falar. Não deixa. Tá. Vamos para a próxima. Vamos para a última aqui, acho que vai ser a última. Uma pergunta que interessa aí o pessoal aí já da terceira idade. A artrose tem cura, doutor Lair? A artrose é um desgaste da cartilagem. Às vezes pode até ser uma doença autoimune, por artrite reumatoide é uma doença autoimune. Essa cartilagem, ela pode ser regenerada. Tem 3 substâncias que não são remédios que ajudam nessa. É o sulfato de condroitina, é a glucosamina e é o metilsulfonilmetano. Então, eu vou falar de novo. É a sulfato de condroitina, glucosamina e MSM, metilsulfonilmetano. Quando você combina essas 3 substâncias, elas têm uma propriedade muito interessante de regeneração de cartilagem. Então, é possível, sim, se não curar, a melhora pode ser absurda. Mas lembre-se, como já diziam os chineses, toda doença começa e termina no intestino. Essa pessoa provavelmente tem um problema intestinal, tem um problema de vazamento do intestino para o sangue, por incrível que pareça. Isso tem um nome bonito, chama Leaky Gut Syndrome. Síndrome da hiperpermeabilidade intestinal. É a causa de inúmeras doenças. Grande parte, mais de 90% das doenças autoimunes, começa aí, é no intestino. Entendeu? E a artrose, muitas vezes, é um desgaste, muitas vezes encadeado por um processo de autoimunidade. Então, o corpo tem sempre a sabedoria de se curar. Se você der para ele as condições bioquímicas e fisiológicas, ele pode te surpreender. Deixe o corpo lhe surpreender. Porque à medida que você vai cuidar, isso leva tempo, tá bom? O corpo, para mudar todas as células dele, ele leva 7 anos. Então, se você começar hoje um programa de mudança, você vai aos poucos mudando você mesmo, você vai melhorando, 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 melhorando. Para todo isso ter um efeito completo, vai levar de 6 a 7 anos. Mas você percebe a diferença, entendeu? E depois que você entrou nesse esquema, o tempo passa e você continua bem. O tempo passa e você continua bem. Não existe riqueza maior do que saúde. Eu tive a oportunidade de fazer pré- e pós-operatório para o Dr. Michael DeBake, no Methodist Hospital em Houston, o hospital mais caro dos Estados Unidos. Vinha gente do mundo inteiro tratar com o Dr. Michael DeBake. E eu cuidava dos pacientes que falavam português e falavam espanhol. E eu fazia o pré- e pós-operatório para ele. Era da equipe do Michael DeBake. Aí eu vinha indivíduo no jatinho próprio dele, com segurança. Quer dizer, lá só tinha multimilionário. E naquela relação médico-paciente na cabeceira do leito, eles me diziam o seguinte: doutor Ribeiro, eu daria tudo que eu tenho para restabelecer a minha saúde. Você vê,
São pessoas multimilionárias que tinham vontade de comprar a saúde de volta. Só que isso não está disponível para vender. Cada um tem a sua. Então, eu não quero... Você pode estar muito bem hoje, eu quero saber como é que você vai estar daqui 20, daqui 30, daqui 40 anos. Não é só se você está vivo, não. Eu quero saber a sua longevidade de saúde, não é de vida, não. Que adianta você estar vivo e estar numa casa de repouso, estar com Alzheimer, não lembrar o nome do filho? Que adianta isso? Não adianta nada. Não ter controle esfincteriano. Não adianta nada. Eu quero saber quantos anos você vai poder estar fazendo o que você está fazendo hoje, do jeito que você está fazendo, com a mente que você tem. Isso está com você. É você que decide. Tá bom? Tem ninguém, não. Não tem médico, não tem nada aí, um médico especialista que sabe tudo. Você não adianta saber tudo. O que adianta é o que você vai implementar. Certo? Mas você vai terminar aí ou quer que eu termine aqui primeiro? Eu vou terminar aqui e passo a palavra para o senhor. Tá bom. Bom, queremos agradecer a sua audiência. Temos ainda centenas de perguntas aqui, mas temos uma novidade para você, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, as perguntas que não foram respondidas nesse Hangout, nós prometemos dar continuidade a ele e responder no próximo Hangout, que já está marcado para o dia 19 de dezembro, terça-feira que vem. Portanto, dia 19 de dezembro, terça-feira que vem, o nosso compromisso de voltarmos e responder as perguntas que estão faltando. E você também pode mandar as suas perguntas pelos canais que nos acompanharam até o presente momento. Mais uma vez, agradecimento ao canal O Melhor que está tendo, lá do Ilmar, ao canal Minha Saúde e Curas Naturais, do Ricardo Grum, ao canal Medicina e Saúde, do Júnior Alac, ao grupo Jolivi, na pessoa do senhor Otávio e da jornalista Fernanda, ao Éden Faria, dos grupos que ele representa, Em Busca de Pensadores, Capixaba da Gema e Utilidades Capixaba, ao grupo Mundo das Ideias, Lair Ribeiro, a Jéssica, Carol, Priscila, Lázaro, Bruna e Maurício, e ao senhor Luiz Sartorelli, do grupo Instituto Lair Ribeiro e seguidores do Lair Ribeiro. Então, semana que vem nós temos um encontro novamente, e agora para despedir o Dr. Lair Ribeiro. Pois é, eu me sinto muito honrado aqui de poder, eu acho que nós fizemos isso pela primeira vez no Brasil, está acontecendo, você está participando de um momento histórico. É a gente juntar essas redes todas, esses canais todos, e fazer uma rede para todo mundo. Acho que isso nunca aconteceu em lugar nenhum, pelo menos eu não tenho consciência disso nos Estados Unidos, em lugar nenhum. E nós estamos fazendo isso aqui no Brasil. E olha como é, graças à tecnologia. A tecnologia pode nos construir ou destruir. Se a gente usar a tecnologia para o bem, como nós estamos usando essa noite, olha quantos vão se beneficiar dessa conversa toda, né? Então, eu gostaria de terminar com uma parábola que eu tenho no meu livro Sucesso Não Ocorre por Acaso, que está traduzido para 9 idiomas e espalhado pelo mundo. Era uma vez um sábio que vivia numa ilha grega. Todas as perguntas feitas a ele até aquele dia, ele soube responder. Um dia, um adolescente, conversando com um amigo dele, disse: eu acho que eu sei como é que eu vou enganar esse sábio. Como é que você vai enganar o sábio? Eu vou pegar um pequeno passarinho, vou colocar nas minhas mãos, vou levar para ele. E vou perguntar se está vivo ou morto. Se ele falar vivo, eu vou espremer e deixar cair morto nos pés dele. Se ele falar morto, eu vou abrir a mão e deixar o passarinho voar. Não interessa o que o sábio responder, ele vai errar. Então, você imagina, um adolescente pega o pequeno passarinho, esconde nas mãos, vai até o sábio, diga-me, sábio, o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e disse: meu jovem, a resposta está nas suas mãos. O mesmo eu vou dizer para você. A sua saúde, tanto física, quanto mental, quanto emocional, quanto espiritual, esteve, está e sempre estará nas suas mãos. Até a próxima.